Fala pessoal, beleza? Professor Alexandre. Vamos trabalhar aí biologia, né? Nosso tema vírus. Segunda série, frente B, né? Aula número 1. O que nós vamos ver então nessa aula, né? Então vamos falar exatamente as características dos vírus, como é que ele funciona, como é que ele se reproduz, tudo em relação aos vírus, né? Então começando a nossa aula, né? Então, eu coloquei algumas características dos vírus. A gente está numa fase, numa época que a gente está bem preocupado em relação ao coronavírus, né? Então, vamos detalhar, vamos colocar características, vamos ver tudo que essas estruturas, elas causam no nosso organismo. Antes de começar a falar propriamente das suas características, vamos colocar uma coisa em pauta. Todo mundo pergunta, vírus é um organismo vivo ou não? Né? Essa é a pergunta que sempre fazem. Professor, mas o vírus é vivo? Mas o vírus não é vivo? Enfim, a gente não está aqui, hoje, né, nessa aula, a gente não está aqui para falar se ele é vivo ou não. A gente está aqui para falar as suas características e também as suas doenças, o que ele causa nos seres humanos. Então, se nós percebermos, e nós vamos perceber durante as aulas, nessa aula aí, você vai ver que ele apresenta a característica de ser vivo, e ele apresenta a característica de ser não vivo, né? Então hoje essa aula, né, você está vendo essa aula, acho que você vai prestar muita atenção, que é uma coisa que o mundo inteiro está falando, né? O mundo inteiro está falando de vírus, mais precisamente o coronavírus, que a gente vai chegar lá. Então, você vai perceber, nossa, mas ele tem característica de ser vivo, isso aqui é de ser vivo, opa, isso aqui não é. Você não vai chegar na conclusão se é ou não é um ser vivo. Você pode ter até a tua conclusão. O que nós vamos falar aqui é das suas características, ok? Então, a primeira característica, eles são ametabólicos. O que é um ser ametabólico? O que é um indivíduo ametabólico? O indivíduo ametabólico é aquele que não produz, que não tem metabolismo. Vamos colocar o ser humano. O ser humano, ele apresenta metabolismo. O que é o metabolismo? Reações químicas que ocorrem no interior dos seres vivos, dividido em anabolismo e catabolismo. Isso é o metabolismo. Nós, seres humanos, nós apresentamos metabolismo. Vírus não apresenta metabolismo. Você vai perguntar, professor, mas se ele não apresenta metabolismo, como que ele sobrevive? Ele sobrevive a partir do metabolismo de uma célula, seja de quem for, seja de um vegetal, seja de um gato, seja de uma bactéria, seja do ser vivo, ele precisa do metabolismo desses indivíduos, ou seja, da sua célula, para poder fazer o seu metabolismo. Então, ele usa o metabolismo da célula para poder se reproduzir. Então, a primeira característica, não apresentam metabolismo. Seres vivos apresentam metabolismo. Constituídos basicamente por um envoltório proteico. O que significa isso? Que a gente coloca de capsídeo. O vírus ele tem uma cápsula, uma coisa que vai envolvê-lo, tá? Então os vírus apresentam um envoltório, uma cápsula, um capsídeo. E esse capsídeo ele é formado por proteínas. Então a constituição dele é basicamente de um material genético e uma cápsula de proteína. Professor, mas meu Deus, ele é muito simples? Ele é muito simplificado. Se você for analisar, o vírus ele é formado somente por uma cápsula de proteína e um material genético. Esse material genético pode ser o DNA ou RNA, adenovírus ou retrovírus. Nossa, professor, mas é só isso? Só isso. Apresenta umas enzimas, mas basicamente proteína e material genético. Então, ele não tem metabolismo, ele tem uma cápsula de proteína, ele precisa de uma célula para se reproduzir. O que significa esse precisar? Parasita intracelular obrigatório. Então, que ele obrigatoriamente tem que se reproduzir dentro de uma célula. Fora da célula ele fica cristalizado, ele não tem atividade nenhuma. Então, ele precisa de uma célula para se reproduzir, tá? E ele é formado lá só por DNA ou por RNA. Professor, mas existe algum vírus que tenha os dois, tanto RNA quanto DNA? Existe. Um exemplar que é estudado, né, que os pesquisadores descobriram,
que é o citomegalovírus. Esse citomegalovírus, um nomezinho bem legal, né, para brincar de forca, né? Esse citomegalovírus, ele é um vírus que apresenta na sua constituição DNA e RNA. Ele apresenta os dois materiais genéticos. Só, por enquanto, só. Vocês estão vendo que sempre aparecem novos vírus e vão aparecer mais, né? Isso é normal no nosso mundo, o tempo inteiro aparecerem vírus e sofrer diferenciações, e sofrer mutações, e não vai acabar. Então, o citomegalovírus, ele apresenta os dois, DNA e RNA. Então, recapitulando, não apresenta o metabolismo próprio, constituídos basicamente por uma cápsula de proteína, né, que é o capsídeo, material genético, DNA ou RNA, não apresentam célula, né? Então, todo ser vivo, ele apresenta célula, seja unicelular, seja multicelular. Vírus são acelulares. O que significa celular? Significa que não apresenta organização celular, não tem célula. Volto a dizer, por isso que ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Ele precisa de uma célula, inocular o seu material genético ou entrar na célula para pegar o metabolismo dessa célula, fazer a sua reprodução, produzir novos vírus. É assim que funciona. Como que eu enxergo um vírus? Que tamanho que esse vírus tem? Microscópico. Você não enxerga ele. Então, se você pegar, professor, mas eu não tenho noção do que é uma coisa microscópica, eu não tenho noção do que é uma coisa vista a nível de microscópio eletrônico, que é uma coisa que aumenta 200 mil vezes. Professor, eu não tenho noção disso. Então, você vai fazer uma tarefinha bem rápida agora. Você vai pegar uma régua, pega uma reguinha qualquer, e vai lá na tua régua e olha lá o milímetro da tua régua, que é um risquinho só. Aquele risquinho, você concentra bem nele, fica olhando bem para ele e tenta dividir esse risquinho em 1000 partes. Então pega esse risquinho e tenta, dentro da tua cabeça, dividir esse risquinho em 1000 partes. Fracionar esse risquinho em 1000 partes. Difícil? Pô, Alexandre, é impossível. A milésima parte desse risquinho é o tamanho de um vírus. Ou seja, microscópico. E a gente não consegue ver no microscópio normal, convencional. A gente precisa de um microscópio eletrônico, que a gente vê essa milésima parte, que é o tamanho de um vírus. Então, por que a gente está tendo essa pandemia, essa coisa maluca, né? As pessoas não podem sair na rua, por quê? Porque a gente não vê o vírus. Então, eu, Alexandre, de repente estou contaminado e tuço, né? E ponho as mãos, e eu encosto em qualquer coisa ou qualquer pessoa, esse vírus está indo junto. E a pessoa não está vendo o vírus. E ela encosta naquela superfície e leva a mão à boca. E ela está levando, né? Esse vírus vai lá nas suas células, parasita o teu sistema respiratório, e essa pessoa passa para outra, passa para outra. É uma coisa que a gente não vê. É uma coisa altamente microscópica. Para você ter uma ideia, a gente vai falar bem, né? Falando bem para tirar essas dúvidas, que é uma coisa que você deve ter curiosidade, ainda mais hoje em dia. Apresentam hereditariedade. Claro que apresentam hereditariedade. Se ele faz reprodução, eles se reproduzem, eles têm uma hereditariedade. O que significa hereditariedade? É estar promovendo, tentando perpetuar a sua espécie, dando as suas informações ao longo dos anos. A gente vai perceber que eles sofrem constante mutação. Então o vírus está mutando o tempo inteiro, mas ele está se reproduzindo o tempo inteiro. E nessa reprodução, aí entram todos os seres vivos e até mesmo o vírus, todo indivíduo ele tem que perpetuar a sua espécie. E para isso, ele usa o artifício da reprodução. Então o vírus ele se reproduz, sim, embora ele não tenha célula, embora ele não tenha metabolismo, embora ele tenha que estar lá obrigatoriamente dentro da tua célula, embora ele seja acelular, ele sim faz a reprodução e tem sim a sua hereditariedade. Então sofrem constantes mutações. Vamos colocar de novo o coronavírus na história. O coronavírus, a gente conhece ele, os pesquisadores, desde 1600 e pouco. Faz muito tempo que a gente conhece o grupo do coronavírus, né? Mas ele foi o quê? Sofrendo mutação.
foi sofrendo mutação, foi mutando, e hoje em dia nós temos aí o coronavírus, que é um subtítulo, um subproduto lá da influenza, que é da gripe, e ele vai mudando até chegar nos dias de hoje. Daqui 10 anos nós podemos ter o H3N3? Podemos? Ou H4N4, ou outro nome? Claro que podemos. Né? Por quê? Porque ele sofre essa constante mutação. E a gente nunca sabe como ele vai diferenciar essa estrutura bem simplificada que ele tem. Fora da célula eles se cristalizam, então ele fica inerte, e eles são específicos para cada tipo de célula. Então essa proteína, essa cápsula que o vírus tem, ele codifica, ele encaixa como se fosse uma chave, fechadura, exatamente como proteínas do nosso organismo ou de outro organismo. Então, por exemplo, o coronavírus, sistema respiratório. Então, essa proteína do coronavírus, ele vai se encaixar lá nas células que tem as proteínas do nosso sistema respiratório. Esse coronavírus, ele não vai na minha pele, que é o meu sistema, né, o sistema epitelial, ele não vai no meu sistema nervoso, ele não vai no meu rim, ele não vai no meu fígado, ele não vai. Por quê? Porque a proteína desses órgãos não é específica para o coronavírus. Então ele vai exatamente aonde? Na célula, na estrutura, na parte do sistema respiratório. Por isso que as pessoas que têm o corona ficam com tosse, com dor de garganta e, nos casos extremos, a pneumonia. A replicação. Então, os vírus de RNA, que apresentam o retrovírus, que a gente chama RNA retrovírus, DNA adenovírus, eles apresentam uma enzima diferente, que nós chamamos esse nome aqui, ó, transcriptase reversa, acho que é um nome bonitinho, né? Transcriptase reversa, lembra bem desse nome, lembra bem aí, que essa enzima se conecta lá na célula hospedeira. Então veja, o vírus ele é um hospedeiro, né? Então ele precisa parasitar. Então nessa célula hospedeira que ele vai estar parasitando, essa transcriptase faz o quê? A partir da estrutura de RNA, ela consegue moldar a estrutura de DNA da tua célula. E moldando esse DNA, ela consegue se reproduzir dentro da tua célula. Então, assim, o artifício, um monte de gente fala, professor, mas ele é tão simples, mas ele é tão esperto, né? Realmente, ele é microscópio a nível hard, né? Porque você não consegue ver ele a olho nu, e ele, com essa enzimazinha aí, ele consegue reverter, a partir do seu RNA, moldar o DNA da tua célula para poder fazer o quê? Para poder parasitar a tua célula, o organismo do seu hospedeiro. Reprodução, como eu falei para vocês, o vírus se reproduz? Sim, o vírus se reproduz. De que maneira? De duas maneiras. Nós chamamos de processo lítico ou reprodução lítica, como você preferir, e no processo lisogênico. Primeira coisa que você tem que ter atenção no processo lítico é que lise celular significa quebra da célula. Final desse ciclo lítico, ou seja, ao final desse processo, você tem a quebra da célula, processo lítico. Como que ocorre essa reprodução? Então o que vai acontecer? O vírus ele vai chegar na tua célula, ele pode inocular o seu material genético, ele pode entrar na tua célula, então ele faz de várias maneiras. Entrou na tua célula, foi lá, entrou na tua célula, bagunçou toda a tua célula e está utilizando o metabolismo da sua célula. Utilizando o metabolismo da tua célula, ele se incorpora com o DNA, com o material genético da tua célula, e a tua célula começa a trabalhar para ele. Ou seja, ele sequestra o metabolismo da tua célula. Se a gente voltar lá, vocês lembram que vírus são ametabólicos, não tem metabolismo. Então ele sequestra o metabolismo da tua célula. E a tua célula começa a trabalhar para o vírus. E começa a fazer as montagens e replicar, montar. E você tem a formação do quê? De vários novos vírus dentro da tua célula. Chega um dado momento que a tua célula está cheia de vírus. Está cheia de vírus. A parede celular da tua célula
ou a membrana plasmática, parede celular nos vegetais e membrana plasmática no nosso caso, ela está fazendo uma proteção. Mas chega uma hora que não dá mais e rompe essa membrana. E esses vírus saem da tua célula, infectando novas células ou indo para o ambiente. Então lembre que essa reprodução dos vírus, ela é lítica. Por quê? Porque no final ela vai romper a tua célula e os vírus vão sair. E o processo lisogênico? O processo lisogênico, ele é muito parecido com o processo lítico, mas não tem a quebra da célula. O vírus ele vai chegar na tua célula, ele vai incorporar, só que ele vai se associar ao metabolismo da tua célula. Ele se associa, ele fica ali como se fosse escondido na tua célula. Toda vez que ocorre a divisão celular, toda vez que a tua célula está se dividindo, ou seja, formando novas células filhas, essas células filhas vão estar com a estrutura do vírus ali, com o material genético do vírus. E assim sucessivamente, novas e novas e novas. Uma observação, o processo lisogênico, ele pode se transformar em processo lítico. Por algum problema, alguma questão dentro do próprio organismo, essa reprodução, ela passa a ser de lisogênica a lítica. E daí você tem o rompimento da tua célula. E daí passa de ser lisogênico para o lítico. Então, recapitulando bem rapidinho. Lítico quebra a célula, lisogênico não. Lítico sequestra a tua célula e rompe, lisogênico não. Células filhas vão estar sendo produzidas junto com o material genético do vírus. Beleza, galera? Fechou? Então, brigadão e até a próxima aula.